Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um ciclo de estudos aqui na TV Educação. Eu sou o professor Renan e estarei com vocês no componente curricular de matemática. Lembrando que todas as nossas aulas terão como base as atividades que você, estudante, receberá na plataforma SMED GV. Vamos lá? Temos muita coisa para aprender e vamos seguir o nosso caminho. A nossa aula de hoje é o sistema numérico decimal. Para estudar o sistema numérico decimal, precisamos de relembrar algumas coisas que vocês já trouxeram do terceiro ano no seu conhecimento, que é estudar as ordens e as classes. Vamos ver o que significa o sistema numérico decimal. O sistema de numeração decimal que usamos é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos que são símbolos diferentes para representar todos os outros números. E quais são esses algarismos? São formados pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Se contarmos aqui, nós temos 10 algarismos. Por isso, nós chamamos o nosso sistema de base 10. E uma outra informação super importante aqui é que ele é um sistema posicional. Se eu formo um número, dependendo de aonde esse número estiver, em qual ordem, ele vai ter um valor posicional diferente. Então, o número pode modificar o seu valor. Então, vejamos bem. Eu tenho aqui o número 13. O 3 terá um número valor, posicional, e o número 1 também. Agora, se eu coloco o número 31, o valor posicional de cada algarismo, aqui ele vai modificar, porque é super importante. Eu tenho um número, que é o 1 e o 3, que forma o 13. Então, aqui nós temos o 3 na unidade e o 1 na dezena. Já no outro número 31, o 3 está na dezena e o 1 na unidade. Então, o valor posicional dele logo vai modificar de cada algarismo. Então, nessa primeira aula do sistema numérico decimal, nós iremos estudar a primeira classe, que nós chamamos de classe das unidades simples. E vocês já devem conhecer. São as centenas, dezenas e as unidades. E como exemplo, eu já trouxe para vocês os símbolos, o objeto aqui que seria o material dourado. Nós temos então o cubinho, que nós chamamos aqui, que são as unidades menores. Então, cada unidade representa a ordem das unidades, cada cubinho. Cada barra aqui, nós temos também 10 unidades. Então, aqui eu tenho uma barra que tem 10 unidades e que está na dezena. E nós temos também a placa. Aqui nós podemos dizer que temos uma centena, 10 dezenas ou 100 unidades. Ou seja, eu posso ter 100 bloquinhos desse daqui dentro de uma placa. Isso vai ajudar porque no nosso sistema numérico decimal, além de saber o valor posicional, a gente vai ter que reaprender a falar o número, o nome desse número, o extenso, como eu escrevo esse número, como eu vou pronunciar o nome desse número. E por isso é bastante importante estudar o sistema numérico decimal. Então vejamos bem, eu tenho aqui o número 346. Sabendo aonde que será a ordem de cada um, o 6 ele vai compor as unidades, o número 4 vai compor a ordem das dezenas e o número 3 vai compor a ordem das centenas. Então, veja bem, cada um está na sua ordem. E se a gente for olhar, então, o valor posicional de cada um, tendo em base as imagens do material dourado. Então, no material dourado, eu posso corresponder o número 6 apenas com 6 unidades.
Dezenas, lembra que cada dezena nós temos aquela barrinha? Então, para compor o número 4 dentro do valor posicional, eu vou colocar 4 dezenas. E as centenas não é aquela plaquinha? Então, cada centena eu tenho 100. Então, já que eu tenho o número 3, vai ter que ser o número 300. Então, quantas plaquinhas seriam? Seriam 3 plaquinhas. Então, vamos fazer então o valor posicional. Aqui nós temos 300, porque cada plaquinha dessa tem 100. Aqui nós temos o valor 40, porque cada barrinha dessa aqui tem 10. E aqui, representando a unidade, somente 6 unidades. Então, veja bem, se eu somar todos esses números, vai dar 346. Uma outra informação importante. Aqui eu tenho um número na forma composta. E já fez aquela atividade, vamos realizar a decomposição do número? Então, para fazer a decomposição, nós fazemos desta forma aqui, ó. Pegamos o número e decompomos ele no seu valor posicional. Número composto e o número decomposto. Outra informação importante é que nós devemos saber o que é número, o que é algarismo. Ok, a ordem das unidades sempre vai ser um número entre 1 a 9. Ou seja, são algarismos e também aqui são números. Se eu disser então aqui, ó, o número 8 ou o número 6 estão compondo as unidades, formados apenas por um algarismo. E as dezenas? Já podemos dizer que as dezenas são números compostos por 2 algarismos, que vão do número 10 ao número 99. Então, como exemplo, podemos colocar aqui vários números dentre o número 10 e o 99. Vamos colocar aqui o 22, 34, são exemplos de números que estão dentro das dezenas. E as centenas são números compostos por 3 algarismos e esses números estão entre o número 100 e o 99. Como exemplo, podemos colocar aqui o número 123, 345, são números que compõem as centenas, formados por 3 algarismos. Agora vamos então olhar aqui dentro do valor do quadro QVL, que nós chamamos a representação desses números, que é o quadro valor de lugar. No nosso cotidiano, nós realizamos bastante esses exercícios para fazer o quê? A fixação. Olha, eu vou logo olhar aquele número e saber em qual ordem ele está. Então, nós temos aí a ordem das unidades, dezenas e centenas. O número 185. Qual número, o algarismo que compõe as unidades? O número 5. As dezenas, o algarismo 8. E as centenas, o algarismo 1. Vamos analisar agora o número 572. Nas unidades, nós temos o número 2. Nas dezenas, o número 7. E nas centenas, o número 5. Vamos analisar agora 853. Nas unidades está o número 3, nas dezenas o número 5 e nas centenas o número 8. Assim nós descobrimos então a posição de cada número, de qual ordem na primeira classe das unidades simples. Nesse exercício, vamos agora olhar então os mesmos números, mas o valor posicional. Agora vamos fazer o valor posicional de cada um deles. No número 185, o valor posicional do 5 é 5 unidades somente. Número 8 é 80, porque ele está nas dezenas. E o número 1, ele vai compor o valor de 100. Repare que centenas, 3 algarismos formando um número. Dezenas, 2 algarismos formando um único número. E as unidades sempre será somente um algarismo. Então, nós temos aí o valor posicional de cada um. No outro exemplo, nós temos o número 2, que está na unidade,
compõe somente o número 2. O 7 está nas dezenas, então o valor posicional 70. E o número 5, valor posicional número 500, formando o número 572. E para finalizar o valor posicional, temos o 853. Número 3, 3 unidades somente no valor posicional. Número 5, 50. E o número 8, 800. Então, repare a diferença entre saber somente a posição daquela classe, daquele algarismo, quanto saber o valor posicional em cada ordem. Isso vai fazer a diferença até mesmo quando a gente for aprender a fazer as operações matemáticas. Em qual ordem eu começo para fazer todas as operações. Então, vamos fazer alguns exercícios também que estão disponíveis na plataforma SMED-GV. Então, no primeiro exercício, fala assim: escreva com algarismos, ou seja, com números, né? Algarismo, os números representados com material dourado. Então, nós temos aí, a plaquinha tem 100, cada plaquinha nós temos 100 unidades ou a centena. Aqui na barrinha nós temos 10 unidades ou a dezena. E único, nós temos aqui as unidades. Então, no exercício lá, fala para a gente representar, né, olhar o material dourado e colocar o algarismo. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos uma placa, 3 barras e 5 unidades. Então, aqui você pode fazer também colocando o número. Já que aqui eu tenho 100, uma placa 100, e aqui eu tenho 3 barrinhas que representam a unidade. Eu sei que é 3, mas valor posicional 30. E aqui 5 unidades, qual o número que forma ao somar todos eles? 135. Super fácil, não é? É só olhar a quantidade de cada material dourado e representar em algarismo. Só que é interessante fazer dessa forma também, que aí vocês vão treinando, praticando a questão do valor posicional. Vamos fazer a letra B. Nós temos aqui, então, 2 placas. Nós temos aqui 4 dezenas e temos somente 3 unidades. Então, nesse material dourado, forma o número 243. Vamos realizar o outro. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, forma o número 67. No outro exercício, fala o seguinte: observe o número 692 e escreva o valor posicional de cada um. Já sabemos a posição, unidade, dezena e centena. Então, o valor posicional do 2, por estar na unidade, será somente 2. O número 9 está nas dezenas. Então, o valor posicional dele, por estar na dezena, 90. E o número 6 está nas centenas. O valor posicional dele, por estar nas centenas, 600. Descobrimos, então, o valor posicional de cada algarismo. Agora, no terceiro exercício, fala o seguinte: Pablo fez uma pesquisa sobre o sistema de numeração decimal. Leia abaixo algumas das informações que ele encontrou. Então, na primeira informação é o seguinte: quantas unidades são necessárias para formar uma dezena? Pensa no material dourado. Um cubinho é capaz de formar quantas dezenas? Quantos cubinhos? 10. Então, uma unidade formam uma dezena. Então, quantas unidades são necessárias para formar uma dezena? São 10 unidades. No segundo, na letra B, fala o seguinte: em uma centena, há quantas unidades? Na plaquinha, quantas unidades? Então, em uma centena, tem 100 unidades. Nós temos uma outra pergunta: e quantas dezenas formam uma centena? Né? Quantas barrinhas formam uma dezena, uma centena? É necessário, então, 10 dezenas para formar
uma centena. E agora, para finalizar, a letra C fala o seguinte: como é possível representar o número 234 usando o material dourado? Então, se você tiver disponível material dourado e for representar esse número, para formar esse número, então, 234, nós vamos precisar de 2 placas, compondo o valor de 200. Nós vamos precisar de 3 barras, compondo o valor das dezenas, que é 30, e somente 4 unidades. Assim você vai dispor, né, deste número no material dourado. Espero que essa aula esteja produtiva para vocês, né, que seja acessível junto com o seu material da plataforma SMED-GV e que você possa dar continuidade estudando em casa. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube SMED-GV. Te espero na próxima aula e um forte abraço!